Boa tarde a todos. Antes de nós darmos início à nossa reunião, aqueles avisos de praxe sobre os aparelhos celulares para que sejam desligados, para que não haja nenhuma interferência durante a nossa reunião. E nós vamos ler uma mensagem do livro Busca e Acharás, de Chico Xavier, psicografado, pelos espíritos Emmanuel e André Luiz. Esse daqui é de Emmanuel. Lado de luz. As provas na Terra apresentam sempre o lado de luz de que são mensageiras. Entretanto, para observá-lo, urge reconhecer os sinônimos espirituais de que essas mesmas provas se revestem como sejam. Encargo difícil, privilégio. Dever cumprido, senda libertadora. Rotina, conquista de competência. Solidão, tempo de pensar. Contratempo, aviso benéfico. Contrariedades no cotidiano, treino de paciência. Tribulação de improviso, socorro específico. Moléstia súbita, apoio de emergência. Lesão congênita, corrigenda no espírito. Adversários, fiscais proveitosos. Crítica, apelo a burilamento. Censura, convite a reajuste. Ofensa, invocação à tolerância. Menosprezo, teste de amor. Tentação, curso de resistência. Fracasso, necessidade de revisão. Lar em discórdia, a área de resgate. Parente complexo, dívida em cobrança. Obstáculo social, ensino de humildade. Deserção de afetos, renovação compulsória. Golpes, aulas de discernimento. Desilusão, visita da verdade. Prejuízo, identificação de pessoas. Decepções, informes claros. Renúncia, rumo certo. Crise, aferição de valor. Sacrifício, crescimento espiritual. Meditemos na significação oculta dos problemas com que somos defrontados no mundo e saibamos aproveitar enquanto no plano físico a nossa abençoada escola de elevação. Inquietação e amargura, em muitos casos, se caracterizam por perigoso contágio na vida mental. Graças a Deus. E assim, Senhor, aqui estamos reunidos em Teu nome, buscando no Teu Evangelho o roteiro de nossos espíritos a caminho da nossa evolução. Sabemos das nossas imperfeições, sabemos das nossas deficiências, mas aqui estamos, Senhor, procurando oferecer o melhor em prol da tarefa que Tu nos confias neste momento. Abençoa todos nós que aqui estamos. Abençoa o nosso Gilberto, que nos trará o estudo do Teu Evangelho na tarde de hoje. Abençoa a nossa Patrícia, que nos trará o estudo do Fonte Viva na tarde de hoje. E que nós estejamos todos ligados num só pensamento, num só desejo de fazer a vontade de nosso Pai. E assim, Senhor, que seja em Teu nome, em nome de Maria, em nome de toda a direção espiritual da Casa do Caminho, mas acima de tudo e sempre em nome de Deus, nosso Pai, que encerrando essa prece possamos dar início à nossa reunião de estudos do Teu Evangelho na tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos à nossa Casa do Caminho, Casa de Santo Agostinho, Casa do Dr. Erma, Casa do Dr. Bezerra, Casa dos bons espíritos benfeitores que aqui estão presentes, amparando e protegendo a todos nós, mas principalmente Casa do nosso amigo Jesus, que é o nosso irmão maior, a quem nós devemos sempre a saúde, paz e amor no coração. Vamos rezar para Jesus todos os dias, que rezar faz muito bem, faz muito bem para todos nós.
Nós hoje vamos falar sobre os caracteres do verdadeiro profeta. Desconfiai dos falsos profetas. Eu vou lembrar só aqui um pouquinho na lição passada, né? Foi a Sandra que estava por aqui, não foi? Semana passada? Não sei quem foi. Aí, assim, os falsos profetas. Isso é para a gente, né, se situar. Se alguém vos disser, Cristo está aqui, não procureis. Ao contrário, ficai bem atento, porque os falsos profetas serão numerosos. Não vede as folhas da figueira que começam a embranquecer? Não vede seus numerosos rebentos esperando pela época da floração? E o Cristo não vos disse, se conhece a árvore pelo seu fruto? Se, pois, os frutos são amargos, julgais que a árvore é má. Mas se eles são doces e saudáveis, dizeis, nada mais puro do que sai do que de um tronco mau. Né? Então é isso que Jesus quis dizer. Na coisa boa, né, sai... Francisquinha, você está tão perto de mim, eu já falo alto, Francisquinha. Tá bom agora, Francisquinha? Ah, senhorinha, então tá igual a mim. Tá igual a minha, Francisquinha. Velha assim mesmo. Desconfiai, porém, das palavras doces. Desconfiai dos escribas e dos fariseus que oram em praças públicas vestidos de longas vestes. Desconfiai daqueles que pretendem ser os únicos e exclusivos possuidores da verdade. Essa introdução aqui é o que vem bater no nosso início aqui, né? Então ninguém tem a exclusividade, né, da verdade absoluta. Todos nós estudamos, né, e a verdade está com Jesus. Então Jesus trouxe a palavra dele e infelizmente, né, cada um que lê uma parábola, interpreta da maneira que quer, coloca a palavra na boca de Jesus, interpreta da maneira que deseja e nem sempre é a coisa correta, né? A coisa correta a fazer. Então nós temos que desconfiar dessas pessoas, como diz aqui no início. Desconfiar dos falsos profetas. Essa recomendação é útil em todos os tempos, mas principalmente nos momentos de transição em que, como neste, se elabora uma transformação da humanidade, porque então uma multidão de ambiciosos e intrigantes se intitula reformadores e messias. Então o que a gente vê aí, né? Hoje em dia, né? Se der chance, aí você vai na televisão lá, está todo mundo pregando isso, né? Vai para a igreja, não vamos nem falar de pastor, não, todo mundo, né? Deu um microfone, como diz assim, para uma pessoa falar, a pessoa fala muita verdade, mas também às vezes inventa, né? Fala além do limite dele, né? Quer colocar o seu achismo. E se você colocar o achismo, você está desviando da palavra, que é a palavra do Evangelho. Então nós não devemos colocar achismo nas coisas, nós devemos sempre desconfiar, entender porquê, escutar aquilo, né, que está se falando, né? E se a pessoa estiver falando de uma maneira degenerativa, né, a pessoa não pode estar falando a coisa certa, né? Então, se a pessoa se propõe a fazer uma palestra do Evangelho, o que é a palestra do Evangelho? É uma palavra de amor. Jesus traz amor. Todos os espíritos que escrevem do Evangelho, né, falam de amor. Né? Então, você não pode ter uma palavra maledicente, uma coisa... Está errado isso aí. Né? Fazer chacota, fazer piada com o Evangelho durante o Evangelho, está errado isso aí. Você está entendendo? Então, o Evangelho é uma coisa santa, uma coisa sagrada, uma coisa que a gente tem que se ater a ela, porque o Evangelho, como eu costumo dizer, desde que entrei na Casa do Caminho, eu não conhecia o Evangelho. Vim de igreja católica, né? Estudei em colégio de padre, aquela coisa toda, e vim aqui. E me achei com o livro dos Espíritos, com o Evangelho, muito mais do que com o livro dos Espíritos, né? Então, isso aqui é uma Bíblia. Se você seguir o Evangelho aqui, você não tem erro, é para a nossa salvação. Então, o Evangelho é uma Bíblia do bom procedimento do ser humano, do cristão, né? O bom procedimento do cristão. Então, Allan Kardec teve um trabalho danado de escutar os Espíritos para escrever tudo isso aqui, a codificação toda, né? Então, nós temos que realmente prestar atenção no que está escrito e procurar seguir, né, ao máximo, né, as palavras que o Evangelho nos ensina aqui. Então, nós estamos vendo aqui Santo Agostinho, São Vicente de Paula, né? Então, todos esses são esses bons amigos que nos escrevem aqui e que nós temos que prestar bem atenção. Né? Então, seguindo aqui, é contra esses impostores e reformadores que é preciso estar prevenido. É o dever de todo homem honesto de mascará-lo. Perguntarei certamente como se pode reconhecê-los. Aí diz aqui, eis os sinais. Então vamos ver lá os sinais que nós podemos desmascarar uma pessoa, um impostor, né? Então você tem que estar sempre, quando você vem fazer, como eu estou fazendo aqui agora, conversando com vocês,
vocês têm que estar a par, você tem que estudar, você tem que estar a par do Evangelho, você tem que estar a par dos princípios que a doutrina espírita nos traz, né? O que ela traz, não traz nada de mal, ela só traz coisa boa. Então eu tenho que estar a par de tudo que a doutrina espírita, não precisa saber a codificação inteira, mas se você vem fazer o Evangelho, quando você chegar no Evangelho, você já passou pelo livro dos Espíritos, que é o primeiro livro. Então você tem a noção exata, né, do que a doutrina espírita traz para vocês. No primeiro livro dos Espíritos, perguntas e respostas, e agora aqui é uma conversa, como assim, uma conversa com um psicólogo, que é Jesus, 0800, não cobra nada. Né? Então você lê, vai interpretar, vai ler, vai escutar, vai reler aquilo ali, você vai entender que Jesus só prega o amor, a caridade, né? E o seu Evangelho é o Evangelho de Jesus. Então nós temos que saber realmente diferenciar isso e seguir todos esses ensinamentos, porque quem segue esse ensinamento, né, o mundo não estaria tão perdido como está hoje, não é verdade? Então nós temos que, esse é o maior sinal, é você ler, saber, senão nós vamos ser o quê? Aqueles fariseus como ele disse aqui já falou isso aqui, ou eu li em outro lugar, daqui vai falar. Então são aquelas pessoas que vestem túnicas, vestem, né, um terno preto, mas não sei o quê, e vão pregar na praça pública, né? E chegam em casa, eles surram a mulher, batem na mulher, falam isso, falam aquilo, aquela coisa toda, tudo errado. Na nossa religião é a mesma coisa, tá entendendo, né? Nós estamos aqui, eu não posso pegar, eu já estou aqui há 25 anos, não quero botar só coisas erradas na religião ou doutrina dos outros, né? Mas tanto eu quanto a Dilce, que está aqui há mais tempo do que ela, fundadora da casa, né? Ela chegou aqui junto com o doutor Erma, entendeu a Dilce aqui? Mas é minha mãezinha aqui, eu brinco com ela que ela é minha mãezinha aqui, né? Mas a Dilce sabe disso aqui. Tem pessoas que chegam aqui, elas querem inventar. Você está entendendo? Dentro do livro dos Espíritos, está entendendo? Dentro principalmente do Evangelho, querem trazer uma coisa que não tem nada a ver com aquilo ali. O Evangelho é puro amor. Então a pessoa, ela dá a opinião dela, bota e desvirtua aquele sentimento que a palestra deveria produzir. Isso não pode ser assim. A pessoa chega aqui cheia de autoridade, tem uns que dizem assim, já que não concordo nem com o livro dos Espíritos, mas não é disso. Eu não concordo com essa resposta, ela ficou superada. Como se, né? Então são coisas assim que a gente escuta, que a gente tem que prestar muita atenção, né? E se fixar sempre, que a doutrina cristã, a doutrina espírita cristã, ela traz paz, saúde, amor, caridade, benevolência, indulgência, todos os atributos bons, né, que Jesus nos ensinou, é o que está contido na doutrina espírita. Então a gente chega aqui, sai daqui apacentado, sai calmo. Tem muita gente que não quer nem sair daqui, não, ficar mais um pouquinho aqui, que aqui é tão bom ficar aqui, que não sei o quê, os fluidos são tão bons, né? E é verdade, né? E como eu conheço também muitas pessoas, né? Você vê como é que nós somos difíceis, né? Durante um certo tempo, né? Eu ia lá com o doutor Erma, né? No começo da reunião aos sábados, né? Aí o doutor Erma falava com a gente, aquela coisa toda, e cada um ia para o seu trabalho. Né? O meu trabalho era ficar lá tomando conta dos carros, ali no lado, era daquele lado ali, aquela coisa toda, né? No vizinho ali. Aí eu ficava lá tomando conta, anotando, mas não sei o que, aquela coisa toda, né? Aí eu via pessoas que saíam da sala do doutor Erma, acabaram de falar com o doutor Erma, que é todo amor, toda paciência, tá entendendo? A pessoa chegava lá, se o carro estivesse preso, porque o outro botou na... Caraca, a pessoa já dizia, pessoa não impropério. Então, adiantou o que ia falar com o doutor Erma? Devia ser aquele doutor Erma que dizia, que eu nunca vi ele fazer isso, mas que dizia que dava uma chicotada assim, dava uma lambada assim na perna dele, para ele aprender, tá entendendo, né? Porque é impossível, gente. Você sai da igreja, vai lá na padaria em frente, que tem lá na igreja, tem uma padaria em frente, vai lá comprar, aí não tem coxinha, a gente vai brigar com o cara porque não tinha coxinha. Acabou a coxinha, não me deu, não guardou para mim, tu sabe que eu vim comer aqui. Gente, não é assim, tá entendendo? A gente tem que ter paciência, tem que ter consideração, tem que ter respeito com o próximo, tem que ter respeito com a gente mesmo. A paz tem que estar dentro da gente. Se eu não tiver paz no meu coração, eu vou brigar toda hora, né? Então, quando eu cheguei na casa espírita há muito tempo atrás, eu era meio rebelde. O marido está aí que não me deixa mentir. Era meio rebelde, meio intempestivo, tá entendendo? Aí minha orelha não cresceu, eu não sei porquê, mas foram tantos puxões de orelha pelo doutor Erma, que ele me dava aquela coisa, calma filho, calma, não sei o quê. Aí me mandou tomar conta do estacionamento, tomar conta
Muitos conhecem, outros não conhecem aqui, da livraria, era num negócio de jornal. Ficava quando estava sol, né, Dilson? Era um calor. E a Dilson não levava boa vida, não, porque o nosso passo era lá em cima na pedra. O pessoal saía de lá mais molhado do que, você lembra, lá da pedra, lá em cima, né? Tinha que subir aquela escadaria toda, ia lá, não era mole não. Nossa casa era isso aí, gente. A casa sempre foi essa casa de amor. E essa casa cresceu. O doutor Erma nos ajudou, os bons espíritos nos ajudaram, o doutor Bezerra nos ajudou, principalmente Jesus nos ajudou. E hoje nós estamos aqui nesse salão confortável, está entendendo, né? A casa nossa está aqui, cresceu, nós temos todos os cursos, toda a codificação na nossa casa, vários estudos, tem reunião pública para a gente poder nos atualizarmos, como está tendo essa de agora, de sexta-feira, já teve ontem de noite, né? Tem todos os estudos, e isso é muito bom. Você está entendendo? Porque isso aqui é um mar de tranquilidade, né? A nossa casa é uma casa de Jesus, por isso ele é um mar de tranquilidade. Aqui não tem impostores, você está entendendo? Que os impostores que estiveram aqui, é muito engraçado aqui, eu estou falando que está do meu lado aqui, a Dirce, ela observa muito, que ela trabalha lá sempre trabalhou com a Alba, com a doutora Erma lá, né? As pessoas de má índole, vamos dizer assim, de má índole, que tivesse aquela coisa toda, parece que elas estão expurgadas por elas mesmas, né? Elas não encontram ambiente aqui, né? Elas vão saindo. Quando você vê, elas não voltam mais. Porque é impossível, tá entendendo, né? Porque a nossa casa é sempre aceita, todo mundo recebe bem, né? Mas sempre tem aquela pessoa que nunca está satisfeita. Mas ela parece que se deleta, ela mesmo se deleta, ela sai da casa, não tem briga, não tem nada. Fulano sumiu daqui, não voltou, mas não gostou. Você não gostou, se achou em outro lugar, vai para outro lugar. Você tem assim que tem que ser. Mas a nossa casa sempre é uma casa de amor, porque o doutor Herman está num buraco danado. Mas ele bota você para cima, né? Tá? Bota ele você para cima, sempre com palavras carinhosas, e eu sei disso aqui, porque eu já passei por isso aqui, né? Ou doença, alguma coisa toda, ele está sempre pronto a levantar a gente, segurar a gente pelo braço, vai em pé, levanta-te e anda, como diz Jesus. Então nós temos na nossa casa, nós temos esse privilégio, né? Esse privilégio, e muita gente não dá valor a isso aí. Mas eu estudo no Leon Denis, o encontro do Bezerra de Menezes, né? Vou lá. E muita gente, né, vocês não dão valor a isso aqui, porque um dos poucos centros espíritas no Rio de Janeiro, que você entra e vai falar com o espírito ao vivo e a cores. A maioria não tem, nem no Leon Denis. Você deixa uma cartinha lá, recebe, quando tinha o altivo, ainda recebia alguma coisa. Agora você deixa uma cartinha lá, recebe, Deus sabe quando é aquela cartinha. Você tem a chance de conversar com o espírito. Quando a Alba estava bem, a pessoa chegava aqui, coitada, nem respeitava a Alba. 2 horas da tarde ela estava lá atendendo, ainda não tinha almoçado, ainda tinha que dar aula às 4 horas comigo. Você está entendendo, né? Então a nossa casa é uma santa casa, abençoada, né? Que nós temos muito que agradecer a Deus, né, a Jesus, por estarmos nessa casa aqui. Gente, já falei muito, agora vamos falar da nossa palestra. Desconfiar dos falsos profetas. Eu não estou aqui na falso, não, isso é verdadeiro que eu falei. É o nosso dia a dia, né, Dias? É o nosso dia a dia. Só se entrega, aqui diz aqui, os sinais do verdadeiro profeta. Só se entrega o comando de um exército a um general hábil, capaz de dirigi-lo. Acreditais que Deus seja menos prudente do que os homens? Ficai certo que Deus só confia as missões importantes àqueles que sejam capazes de realizá-la, porque as grandes missões são fardos pesados que esmagariam o homem muito fraco para carregá-la. Vou voltar a nossa casa do caminho aqui, né? Eu cheguei aqui na casa do caminho, tinha outra direção, e em um determinado momento, né? A Alba pequenininha, assim, a Albinha pequenininha, aquela coisa toda, apoiada lá pelo altivo, né? A Alba assumiu isso aqui, né? E vocês não sabem, quem não sabe, aqui, a Dirce está aqui do meu lado, ela sabe bem. Isso aqui. Vocês não sabem a dificuldade que é lidar com o ser humano. Vocês não sabem a dificuldade que a gente tem de trabalhar com o ser humano, né? Então, por mais que você faça, sempre tem aqueles insatisfeitos. Sempre tem aqueles que são insatisfeitos, querem mais, querem isso, está entendendo? Eles acham que, no caso da Alba, né? Que a Alba, como recebia a doutora Erma, que a Alba falava muito, aquela coisa toda, ele não quer saber se ela está na casa dela, se ela está doente. Quantas vezes ela atendeu, né? Doente, só voltava, e ela atendia com o máximo do amor. A pessoa não respeita, nós não respeitamos, não sabemos respeitar a dor do próximo, não sabemos respeitar
a doença do próximo, está entendendo, né? Então nós somos assim. Então quando nós estamos hoje aqui falando aqui nesse balaio todo, está entendendo, né? Nós estamos aqui porque nós necessitamos de escutar a palavra de Jesus, nós necessitamos, como o doutor Herman disse para mim, assim, paciência, tolerância, está entendendo? Nós temos que aprender a ter isso aí. Eu era muito intolerante. Com o doutor Herman eu aprendi a ser mais tolerante. Você está entendendo? Também não adiantava, né? Porque senão todo dia puxando a orelha. Aí ensina a gente isso aqui, ser paciente, você fazer as coisas calmas, tá entendendo, né? Ensina você quando ia dar aula, né? Às vezes eu estava lá sentado, dava aula lá, aí não tinha ninguém, chegava um, se tivesse um eu tinha que dar aula. Aí daqui a pouco chegava todo mundo, 15 minutos atrasado, ainda hoje é assim ainda, né, Sandra? Aí chega um monte de gente com 10 minutos atrasado, tá entendendo? A gente tem que pensar também que aquele que chegar atrasado, muitas vezes eles têm outra tarefa na casa. E nós, às vezes, os caras não veio, não sei o quê. O cara saiu lá da evangelização às 15 para as 2, tem que almoçar alguma coisa, se não aguenta, vai ficar até às 4, tem que respeitar. Então eu posso atrasar a aula um pouquinho. Então uma série de coisas que nós temos que ter, você está entendendo, para que o ambiente seja sempre um ambiente salutar, um ambiente bom, um ambiente de confraternização, que a aula flua bem, está entendendo? Não, senão não adianta, está entendendo? Se começar errado, termina errado. Já é difícil da aula do Livro dos Espíritos, do Evangelho, né? Do céu e inferno, aí por diante. Então, se você não tiver colaboração, aí mesmo é que fica difícil mesmo, né? Então, assim, como em todas as coisas, então o homem é muito fraco para carregá-lo. Como em todas as coisas, nisso o mestre deve saber mais que o aluno, para fazer com que a humanidade avance moral e intelectualmente. São precisos homens superiores em inteligência e em moralidade. O que o Evangelho quis dizer aqui? Como todas as coisas, nisso o mestre sabe saber mais do que o aluno. Para fazer a humanidade avançar, entender avanço, moral e intelectualmente, são precisos homens superiores em inteligência e moralidade. Eu posso dizer aqui, agora eu vou falar de mim. Na hora que eu paro para dar um exemplo aqui, parar de mim. Quando eu cheguei na doutrina espírita, aqui estava com o Albinho aqui, tinha o Ivo, tinha a turma toda aí, né? Aí o doutor Herman mandou que eu fosse estudar lá no Leon Denis, para poder vir, né? Trazer a codificação para a gente aqui, né? Do jeito que é esse seriado que nós estamos estudando até hoje aqui, né? Então eu chegava lá. Então quem que eu me deparei lá, tanto eu quanto a Marilda? Com o Altivo. O Altivo era vivo, convivi 3 anos com o Altivo, está entendendo? O Altivo, ele era aquele camarada que é até difícil, né, a gente julgar o Altivo. Mas era o cara que era do Leon Denis, o cara que conversou com o Chico Xavier, o cara que tinha uma cultura tremenda, tá entendendo? É um dos diretores da nossa casa, né, fundadores aqui, né, o Altivo, sei lá. Mas ele sempre estava com a gente, apoiando a Albinha, né? Sempre estava com a gente aqui. Então, quantas vezes eu chegava lá no Leon Denis, né? Quem conhece o Leon Denis, daquele banco de alvenaria, ele estava lá ele sentado, conversando com o paciente, nunca levantou a voz para ninguém, tá sempre, quando tinha que chamar atenção, sabia, não era banana ele não, tá entendendo? Mas ele tinha um coração bom, ele sabia respeitar a dor do outro, ele sabia conduzir a dor do outro. Quando tinha que chamar atenção, tem que chamar atenção, porque nós não somos flor que muito cheirosa, né? Então, de vez em quando, nós extrapolamos, tem que ser chamada a atenção mesmo. Mas uma pessoa boníssima, tá entendendo, né? Hoje eu do Altivo foi embora, né? Então, hoje, meu parâmetro em idade e em boa coisa, chama-se, como é que é o nome da dona Brunilde? Dona Brunilde, 102 anos. Hã? 101 ou 102? Cadê o Zé Luiz? 101? Olha lá, 101 anos. Já pensou você com 101 anos estar aqui, ficar 1 hora em pé fazendo palestra? Não é, ela não faz aqui não, ela vai, qualquer centro que chamar ela vai, tá entendendo, né? Agora não está indo mais não, dona Brunilde? Vai só em Copacabana. Está gostando de Copacabana, não quer mais sair de Copacabana? Dona Brunilde é ótima. Mas é uma doçura, né, para ela falando, o ensinamento dela, a palavra, ela catequiza enquanto ela está falando para a gente, né, você se envolve no pensamento. Ela é uma pessoa assim, que é abrangente, faz isso aí, né? Na nossa casa aqui nós tínhamos também, né, infelizmente agora ela adoeceu, que era a Alba, assim. A Alba envolvia todos nós, entendeu? Não tinha preguiça, né? Quando o doutor Herman mandou que pediu que o senhor pudesse ajudar no Livro dos Espíritos, depois no Céu e Inferno, a Marilda ia para a Gênesis, né? Aquela coisa, ela ia lá para casa estudar a gente. Nunca teve preguiça. Saía lá, né?
Aí eu ia lá buscar, ela ficava com a gente lá, lanchava com a gente lá, dando aula, dava aquelas coisas todas, né? É assim, entendeu? Então, são pessoas boníssimas, tá entendendo, né? Que passaram pela Casa do Caminho, ela está viva ainda, né? Agora está afastada um pouquinho por causa da doença, né? Mas são pessoas que assim, deixou no lugar, deixou a Dirce, deixou uma bomba na mão da Dirce, agora que é a nossa mãezona ali. Agora a Dirce, obrigado a fazer tudo, é a nossa querida mãezona aqui, que faz tudo, que colabora com a gente, está sempre disposta também a ajudar. Já era mãezona antes, quando tinha Alba, agora então passou super mãezona mesmo. Mas a nossa casa é assim, é uma casa de família. Quem frequenta a nossa casa é uma grande família, porque todos aqui se respeitam, todos nós respeitamos a todos aqui. Como eu falei, as pessoas que não estão concentradas nesse ciclo aqui, tá entendendo? Que querem inventar, que querem ditar norma, a pessoa não entende que tudo isso aqui é regido pelo Dr. Herman, né? A Alba agora está afastada, mas a Dilson não faz nada aqui que não seja passando pelo Dr. Herman. Eu não fazia nada aqui, qualquer estudo, não, que eu não, vai lá falar com o Dr. Herman, o Dr. Herman pode. Aí ele sempre arranjava um negócio, não, vou estudar um ano lá no Leon Denis. Dava trabalho, ele dá trabalho de gente, ele não é mole não, o Dr. Herman. Mas tudo passa por ele, porque tudo quando passa por ele, né, as coisas são certas, né? Uma vez eu peguei ele pelo pé, Dr. Herman, assim, né? Aí eu falei, Dr. Herman, eu tenho um amigo, não sei o que, quero fazer isso aqui, não sei o que. Ele me ajudar, era no Livro dos Espíritos, eu acho, né? Aí ele falou assim, não vai dar certo. Era o Dr. Herman, a Alba com o Dr. Herman incorporada. Não vai dar certo. Mas Dr. Herman, o cara é legal, o cara, eu conheço ele, não sei o que você quer, você bota lá. Ficou acho que uns 20 dias comigo lá na livraria, me ajudando, não deu certo. Né? Não sei o que cargas d'água ele soube da história. Aí mandou me chamar. Era naquela casinha lá, naquele tempo ele atendia naquela casinha lá do outro lado lá. Aí fui lá, eu lá para sair, mais um puxão minha orelha. Tá vendo? Eu não te falei que não ia dar certo, aquela coisa. Aí eu aprendi, quando dá certo, o Espírito sabe. Porque o Espírito vê o Espírito. O Gilberto vê a Sandra, vê a Marilda, vê, né? O Gilberto está vendo a Salete aqui. Eu não. Sou eu que vejo. Agora o doutor Herman, está entendendo? Ele vê a distância, ele vê se a pessoa é de boa ainda, se vai dar certo, se não vai dar certo. Está muito mais adiantado que a gente ali. Então nunca temem com o Espírito está sempre certo. Aí eu já aprendi muito com isso aí, né? São 27 anos convivendo com ele aí. Aí então, meus amigos, o mestre, né, sabe mais que o aluno, está dizendo aqui. Então nós temos que avançar em moral e intelectual. Então nós só podemos fazer isso aqui, né, com as pessoas que vêm aqui, né? Então eu estou aqui há bastante tempo, a Dirce, hoje eu estou pegando a Dirce de prova aqui. A Dirce que faz prova aqui comigo hoje, está entendendo, né? Muitas vezes nós trouxemos gente de fora para dar coisa aqui que não tinha nada a ver, né, com a casa, assim, com palavreada, aquelas coisas todas, né? Porque a Alba sempre primou para selecionar as pessoas que viriam conversar com a gente. Mas foi enquanto escapa um, né, gente? Não acerta em todos, né? Aí são pessoas que às vezes deixam a desejar numa palestra, tá entendendo? Às vezes com as piadinhas, com umas coisas. Ou se não se quer fazer saber mais do que sabe, o que não funciona assim. Então, mas tudo isso acontece dentro de uma casa para poder funcionar. Então, hoje em dia, a nossa casa está bem resolvida, a nossa casa preparou muitas pessoas para vir aqui falar como estou falando com vocês aqui agora, né? Então, isso é muito bom, porque a gente, quando fala, como eu estou falando agora, como quem vai me suceder na sexta-feira que vem, se for da nossa casa, não sei quem é que vem aí, mas quando você é da casa aqui, você fala isso aqui com o coração. Tem pessoas que vêm de fora aqui, né, não é da nossa casa, eu vim conhecer depois, a mulher dele está até ali, é o Jorge Miguel, né? Mas é uma palestra que, se ele vier falar, você vem ver, porque ele vibra com a cara, né? Eu acho que ele é lá da Malé, né? O Jorge é lá da Malé, né? Então ele vibra com a casa, ele chega junto com a casa, ele tem um carisma no falar, né? Então é isso que importa, tá entendendo? Porque isso chama a atenção da gente, né? Isso faz a gente feliz. Assim como quando eu vou no Leon Denis, eu vejo pessoas elogiando a Casa do Caminho, eu fico feliz. É sinal que a Casa do Caminho é reconhecida pela bondade, pelas pessoas que vão lá, pelas pessoas que vêm aqui são bem recebidas, né? A Yara, quanto a Yara ajudou a Marilda na Gênesis, tá entendendo? Eu já nasci, quando eu nasci, a Yara já era diretora do Leon Denis, como diz o outro, tá entendendo, né? Ela e a família dela, né? Entendendo? Então, são pessoas assim que nos ajudam a crescer, que chegam junto. Então, a Alba me fez crescer
Hoje eu não sou nada, aquela coisa toda, mas eu estou conversando agora com essa oportunidade que a doutrina me oferece, que a direção da casa me ofereceu hoje. Eu devo isso muito à Alba, né? Que a Alba me incentivava, primeiro foi o Ivo, mas o Ivo teve que se afastar mais cedo, mas a Alba principalmente, a Alba me incentivava, fazia, não tinha, estudava comigo, tá entendendo, né? Ia lá para casa, me ensinava, tá entendendo, né? Então eu devo muito, até a minha transformação, como diz aqui, né? A transformação moral, né? Porque, como eu falava, estou contando um pouco de mim hoje aqui até, né? Que a leitura aqui, o tema é meio fugiu aqui agora, né? Mas o tema é meio Word, papai Word, seu Word. Aí o tema é meio complicado, né? Caracteres verdadeiros profeta, né? Aí, então a gente tem que falar isso aqui. Então eu me sinto bem aqui na casa do caminho, porque aqui nós estamos protegidos e amparados por todos com um único pensamento, o melhor para a casa espírita. Aí vamos lá. Só se entrega um comando, que agora eu me perdi aqui. É pequenininha a letra, deixa eu me achar aqui de novo. Eis porque são sempre os espíritos já muito avançados que fizeram suas provas em outras existências e os que reencarnam com essa afinidade, porque se eles não forem superiores ao meio que deve agir, sua ação será nula, não é verdade? Então, quem vem para cá, podemos falar aqui novamente do nosso amigo Dr. Erma. Então ele era superior onde ele estava. Então a palavra do Dr. Erma, para mim, era lei, porque é um espírito de escola, um espírito lá em cima, né? Lá no Leão Denis tinha outros espíritos, tinha o Baltazar, tinha Santo Agostinho, né? Eu nunca peguei lá Santo Agostinho falando, mas o pessoal dizia que ele ia lá no tempo do Altivo, né? Eu não peguei isso aí, peguei só o Baltazar. Tinha outro também que ele, não sei quem era, não, era o Dr. Erma também, né? Dr. Erma e Baltazar. Antônio de Aquino, isso aí, Antônio de Aquino, isso mesmo. Então são esses espíritos de escola, né? Que vêm, que falam com você e levam você a raciocinar, né? E pela grandeza das obras dele, pela moral dele. Então você vai ler a vida de Santo Agostinho, desses bons espíritos. O Dr. Hermes que tem pouca coisa sobre ele, assim, quase nada, não acho. Mas esses espíritos assim, eles dão um alento na gente, um empurrão de moralidade, um empurrão de credibilidade na gente, que a gente vai... Eu, por exemplo, que eu falei para você, eu aprendi muito aqui na casa do caminho, né, com esse espírito, pela forma como a Alba, aqui está falando aqui, né, como a Alba trabalhava, né, com o Dr. Erma, né? Ela agora está afastada, agora é a Andréia está aqui hoje, né? A pessoa se transforma, porque a pessoa tem que ser uma pessoa boa, a pessoa tem que ser uma pessoa transformada para poder receber um Dr. Erma, para poder receber um Baltazar. Você está entendendo? Não sei quantas vezes, eu estou aqui na casa há 20 e poucos anos, quantas vezes eu peguei aqui o Dr. Bezerra de Menezes, mas pouquíssimas vezes, né? Umas 2 ou 3 vezes, quando eu estava na casa do caminho, umas 2 ou 3 vezes, que o doutor Bezerra veio aqui. Olha o nível do doutor Bezerra, está entendendo, né? Para ele vir, descer, já veio aqui na nossa casa várias vezes, né? Quando tem um encontro dele, né? Ele fica mais próximo da gente, está tomando conta da gente, aquela coisa toda. Mas são espíritos assim, muito elevados, né? Então que nós temos que ter esse respeito por ele e respeito também pelas pessoas que incorporam esses espíritos, né? A Andréia, como eu falei para vocês, eu conheço a Andréia desde criancinha. Se eu estou aqui na casa há 25, 27 anos, não sei o quê, a Andréia já estava aqui. Você está entendendo, né? Então a Andréia hoje, eu tenho um respeito por ela danado, porque quem não sabe como funciona, ela passou a ter uma incumbência muito grande, né? De receber tutorial. Ela passou a ter agora uma carga em cima dela, né? Muito grande mesmo. Os atos dela serão vigiados, né? As palavras dela serão vigiadas, tá entendendo, né? Então a Andréia, né, tá lá, tá com essa incumbência agora, porque foi a missão que ela recebeu. Não caiu de coisa, não.
A Alba já vinha preparando a Andréia, né, há algum tempo, né? Então já sabe, parece até que o doutor Herman estava preparando, que sabia o que ia acontecer. Então a Andréia está aí e a nossa casa está muito bem resolvida, muito bem protegida, amparada, né? Graças a Deus nós estamos aqui. Ainda tem a Dirce. Tem a Andréia, tem o doutor Herman, tem a Dirce. A Dirce é a mãezona, né? Qualquer dúvida, não sei o quê. Não, a Marilena não é muito de coisa, não. Ela é mais calma, assim, ela é calminha, não brinca com a gente, não. Mas é diretora da casa, gente, diretora fundadora da casa. Eu não tinha visto a Marilena ali, mas é isso mesmo. Marilena é minha mãezinha, ela sabe como é que eu adoro ela, não esquenta, não tem ciúme, não, ela sabe como é que eu amo ela e as filhas dela. Não tem problema, não. A virtude da grandeza. Tirar ainda outra consequência. Se ele está pelo seu caráter, pelas suas virtudes, pela sua inteligência, abaixo do papel que diz desempenhar, do personagem que está sob o seu nome. É porque ele não passa de um ator de baixa categoria. É como se a pessoa estivesse aqui, né? Aí a gente tem que observar isso aqui, porque lá o título da história, da nossa conversa aqui, desconfiar dos falsos profetas. Então, no caso aqui, né, agora é a André que está na jogada aqui, mas era a Alba. A Alba não podia usar com a gente umas brincadeiras inconsequentes, uns termos chulos, umas coisas inconvenientes. Então ela tem que manter um padrão, porque a gente tem que ter a credibilidade, né? O altivo tinha aquele que manter. Eu não vejo a deusa de outra maneira que eu vejo a deusa hoje lá no Leon Denis, né? Então a deusa é a deusa, ela mantém aquele. Todo mundo adora a deusa, não sei o quê, porque a deusa é aquilo que está lá no Leon Denis, né? Então, agora tem até o centro dela, parece que lá na Tijuca, né? Que o Paulinho me falou, ela abriu lá. Então, as pessoas têm que ter essa credibilidade para a gente confiar na pessoa que está incorporada naquele espírito, né? Para dar credibilidade. Eu me lembro disso aí muito bem, porque eu era do colégio católico, está dizendo Santa Rosa, colégio de padre, né? Então eu sou versátil. Minha madrasta era de Umbanda. Aí eu saía do colégio de padre, naquela coisa no final de semana, ia lá para São João do Meriti, num terreiro, que ela trabalhava lá no terreiro, aquela coisa toda, né? Aí no final já batia tambor, já ia na encruzilhada, eu me lembro até hoje do Turquinho, que era o cara que ia lá, eu já ia com ele também, lá nas cachoeiras da vida, botar a encruzilhada lá. Então, isso é bom, que você começa a crescer, ver que as coisas não tinha medo, não tinha nada, não tinha nada de matança, não tinha nada dessas coisas todas. Então a pessoa lá batia tambor, incorporava, mas não sei o quê, e vida que segue, como diz o outro, né? Mas isso é muito bom, porque aí você passa a ter esse conhecimento, né? Aí, de repente, do nada não, eu precisei lá, aí eu estava doente, precisando, não sei o quê. Aí encontrei a Sheila, não é da Sheila da coisa, não. Sheila da história aqui, não. Mas a Sheila é a esposa do Roberto Guilherme, o popular Chechel da televisão, né? Que fazia o Sargento Pincel. Então a Sheila era nossa amiga, né? Aí encontrei a Sheila, não sei, eu frequento a Casa do Caminho, não sei o que, lá no Bananal. Aí lá fui eu pro Bananal lá, e do Bananal não sai mais. Do Paraná, vim para cá, tô aqui. A Sheila tomou o rumo dela, não sei quando é que ela foi, tá entendendo, né? E eu fiquei por aqui, eu com a Marida, ficamos por aqui. Hoje em dia somos filhos da Casa do Caminho. Protegido do doutor Herman, filho do doutor Herman. Todo de manhã eu falo com ele. Eu sou muito engraçado, né? Porque eu gosto muito do doutor Bezerra e do doutor Herman, né? Aí quando eu entro no carro, né? Quando eu entro no carro de manhã, eu sento lá do lado, no meu volante, não sei o quê. Aí eu bato no banco assim. Como é que é? Doutor Herman, doutor Bezerra? Vamos caminhar hoje? Vamos embora? Vamos comigo? Vamos comigo. Aí eu saio tranquilão, tá comunicando que eu estou ali. Ainda tem uma fitinha no meu ouvido, que no meu carro vocês vão ver, tem uma fitinha, né, na nossa área Aparecida, quando eu vou Aparecida, eu vou botando fitinha lá. Ainda passa a mão na fitinha, estou com todos os santos, que é para não ter erro na minha proteção. Isso é muito importante, a fé. A fé é importante, tá entendendo? E agora, brincando da fé, que a fé é importante, é verdade, né? Eu tive um problema de doença há pouco tempo, né? Então a Marida veio, a fé que eu tinha para curar. Eu fiquei muito feliz no dia que eu fui fazer um raio-x e assumiu tudo. A doutora até ligou para mim, Gilberto, parabéns, sumiu tudo, não sei o que, o médico, ou a doutora, ou o doutor, não me lembro quem foi. Aí ligou para mim, parabéns, sumiu. Mas é isso aqui, você tem que ter fé.
Gente, eu vivo sou cristão, vivo numa casa espírita, tenho que pedir ao doutor Herman, enchi o ouvido do doutor Herman, doutor Bezerra, todo dia, aquela coisa toda, já não me aguentava mais, Gilberto, para, não sei o que eu vou te ajudar, não sei lá, você pode esquecer, estou lá toda hora, eu lembrava dele, aquela coisa toda, para ele não esquecer. Aí está lá ele, eu dou trabalho para eles também, né? Uma outra consideração que é a maior parte dos verdadeiros missionários de Deus é que eles ignoram a si mesmos, realizam aquilo para que foram chamados pela força do seu próprio gênio, secundado pelo poder oculto que os inspira e os dirige, sem que percebam que tenham premeditado. Então é isso, o que quer dizer aqui, no meu entender, você para ser bom, não adianta eu fingir que sou bom, ou eu sou bom ou não sou bom, né? Não é porque eu estou aqui agora na presença da Dirce, que é nossa representante aqui, ou da Patrícia, que está aqui do meu lado, aqui, que eu tenho que dar de bonzinho. Patrícia, quer um copinho d'água aqui, que não sei o que. Não, eu tenho que fazer isso aqui religiosamente, para o meu coração falar. Eu não tenho que servir, então, poxa, fulano lá está precisando, hoje eu não vou lá não fazer não sei o quê. Fulano quer uma ajuda aqui nos estudos nossos, aí fulano quer uma ajuda aqui nos livros dos espíritos, não sei o quê. Gente, eu tenho que fazer isso de coração. Eu não posso fazer isso estou numa casa espírita, o que eu sei eu aprendi aqui na casa espírita, então eu devo à casa espírita aquilo que eu sei. Então se me pede alguma coisa, eu tenho que fazer, tenho que ajudar, né? Tenho que chegar junto. Se pede para a gente orar por ele, a Marida, aí você deve com a minha mulher. Aí quando ela vai fazer missa, oração de noite, é uma missa, 1 hora lá, ajuda fulano, beltrano, ciclano, tem em ordem alfabética, o pessoal todo que ela tem lá, aquela coisa, vai de A a Z, você tem ajuda fulano, porque todo dia ligo para lá, e ela sempre pede. Hoje está, no nosso site lá, está lá, Laís, não sei das coisas, não tem Laís? Laís, eu nem conheço o nome de Laís. Uma vez eu botava no site da Casa do Caminho lá, pediram oração, pediram por ela, pediram não sei o quê. Mas, gente, é assim, pedir nunca é ruim, porque todo dia nós precisamos de alguma coisa ou de alguém. Ninguém passa nessa vida que não precise de uma ajuda, de um empurrão, está entendendo, né? Todos nós temos umas doenças, todos nós temos nossos problemas familiares, então reze uns pelos outros. Orar, quando inventaram a prece, é a melhor coisa que tem. A prece não faz mal a ninguém. A prece alivia o teu coração, a prece deixa você em alto astral. Não tem que fazer prece obrigada, não. A prece é aquela que sai do coração mesmo. Não precisa estar em algum lugar nem nada. Estou aqui debaixo da árvore, está um calor danado, tem uma sombrinha ali, sento ali na árvore, estou ali, agora eu vou fazer me dá uma vontade, lembrei do fulano, não sei, mas fulano está acamado, não sei, então vou rezar por ele. Reza, gente, reza. Rezar nunca tem hora nem lugar, nem nada. Saiu do coração, vai valer, vai chegar aos céus. Toda prece chega a Deus, quando ela é do coração. Uma palavra, os verdadeiros profetas se revelam pelos seus atos, eles são percebidos, enquanto os falsos profetas se apresentam como enviados de Deus. Os primeiros são humildes e modestos, os segundos são orgulhosos, cheios de si, falam com altivez e sempre parece temer não serem acreditados. Isso acontece aqui do dia a dia, a gente vê, né? Então, quando você não... É como eu estou falando com vocês aqui, né? Eu não sou nenhum doutor do livro dos Espíritos, do Evangelho, da doutrina, da codificação da doutrina. Mas eu estudo, estou aqui há bastante tempo, quase sempre falo com vocês, quase sempre estudo quando tenho que estudar com vocês, aquela coisa, mas eu não sou o dono da verdade. Agora chegar aqui, que eu não sei o que, não, porque aqui fala, aí eu vou querer interpretar o Evangelho. Não, porque quando Jesus falou isso aqui, o verdadeiro sinistro, aí eu vou ter que ver, não, gente, tem que ser simples. O livro já diz tudo para a gente, lê o livro, interpreta com os companheiros que estão com você, raciocina da maneira mais simples possível, porque se for complicado eu não vou entender, nem o colega vai entender. Então Jesus, quando fala, tem que ser simples, passar aquilo, a confiança do pessoal. Eu sempre dizia isso aí, desde quando entrei para cá do caminho, eu não bebo, não jogo, não fumo, nunca vou me vir parado aí pelas esquinas da vida, nunca com piadinhas de baixo escalão, aquela coisa toda. Então eu conversava com todos que eram pretensos alunos, que não eram alunos, eram companheiros meus de coisa, mas eles estavam lá porque eles estavam aprendendo, estudando comigo, como estudaram com a Sandra, né? Então o pessoal com a Marilda, que ela dava aula do outro curso, né? Então nós estávamos lá, a Disse é mãezona, ela dava curso também legal. Então nós temos que sempre pensar nisso aqui, ajudar ao próximo. Eu não sou superior a ninguém, né? E na nossa casa tem uma coisa de bom, quem vem estudar com a gente. Nós chamamos vocês a virem estudar.
está acabando o ano que vem vai começar tudo de novo, venham estudar conosco, porque o nosso estudo dá a oportunidade de vocês estudarem em casa e tirarem as dúvidas com a gente, né? E como a gente sempre diz, quem dá aula, se tiver dúvida, não tem problema não, eu vou procurar quem sabe, aí nós vamos tirar a dúvida e na aula seguinte traz para vocês a resposta direitinho. Então estudar conosco é muito bom, porque é todo mundo no mesmo nível ali, não tem superior, não tem inferior, não tem nada, apenas tem boa vontade de estarmos com vocês e vocês estarem conosco de coração. Uma consideração bem simples, entretanto, deveria abrir os olhos dos mais cegos. É que se o Cristo reencarnasse na Terra, viria com todo o seu poder e todas as suas virtudes, a menos que se admitisse, o que seria um absurdo, que ele houvesse degenerado. Ora, da mesma forma que se tirasse de Deus um único dos seus atributos, não teria mais Deus. Se tirasse uma única virtude do Cristo, não teria mais Cristo, é claro. Você entendeu? Então, para nós, o Cristo é absoluto. Eu já não digo nem Deus, né? Porque Deus é uma entidade assim que, para nós, te garanto aqui que ninguém aqui entende quem é Deus. Reza para Deus, Deus está naquele limite só para quem está no topo de linha. Então, o nosso limite é Jesus Cristo. Maior exemplo, né? É nosso guia, modelo e guia. Nós temos que seguir Jesus, porque tudo que ele ensinou, né, ele deixou de bom para a gente. Sofreu toda aquela caminhada dele, entendeu? Mas o nosso segmento aqui chama-se Jesus Cristo. Não adianta sair disso aqui. Então, temos os ensinamentos de Jesus, os mandamentos que Jesus deixou para a gente, o carisma que Jesus deixou para a gente, a bondade que Jesus deixou para a gente. Ele não tinha leproso, não tinha nada. Ele curava todo mundo, estava com todo mundo. Então, esse é Jesus. Por isso, ele é um símbolo de uma religião, da maior religião do mundo, né? A religião católica, entendeu? E nós pegamos essa aqui na Casa do Caminho, né? Nós estamos aqui, não se fala de outra coisa a não ser o exemplo de Jesus. Se nós tivéssemos 1/10 do exemplo de Jesus, todos nós seríamos, o mundo já seria outro, né? Então, nós temos que sempre pensar nisso aqui, né? Não tem que tirar atributo. Que atributo, como diz aqui, que atributo eu tiraria do Cristo? Quem sou eu? Né? Que atributo a hora de Deus, que não teria mais Deus, está entendendo, né? Então eles botam isso aqui para a gente para te raciocinar. São os espíritos de uma bondade tão grande, o Santo Agostinho, o doutor Bezerra, que viveu no século passado com a gente aqui, 1800 e pouco, morreu em 1900, 2 séculos praticamente, né? 2 séculos e meio, morreu em 1900, já estamos em 2020, então temos um século e meio que o doutor Bezerra viveu aqui. Mas era um símbolo de bondade, né? Catequizava, era um médico que estendia a mão para todo mundo, o médico atendia, quando era para cobrar ele cobrava, quando era para cobrar ele não cobrava, quando era para ir na casa do vizinho ele ia, deixou de atender a filha dele, uma vez estava com febre, para ir atender uma pessoa que estava doente, uma outra pessoa que estava doente. Então esse é o doutor Bezerra. Então se hoje a gente fala doutor Bezerra, esse é o doutor Bezerra. Você vai ver a vida de Leon Denis, é a mesma coisa, né? Vai ver são pessoas que se doam, né? Para fazer o bem, né? A pessoa, Eurípides Barçanu, nem médico era, parece, né? Mas aí ele sabia alguma coisa de medicina, você pegava até que o doutor Bezerra, parece, né, disso? Aí você pegava, recebia as intuições do doutor Bezerra para fazer lá as receitazinhas dele, aquela coisa toda. Mas são pessoas que fazem o bem pelo bem, sem olhar a quem. E hoje, nós estamos falando desses espíritos que falam na literatura, mas se você for encontrar, né, na sua vizinhança, naquela coisa, você vai ver que tem pessoas assim, né? Eu conheço lá uma, né, não vou dizer aqui, mas você sabe que não vou falar, né? A pessoa de uma bondade, está sempre lá, faz, vai não sei o quê, está sempre pronta a ajudar, está sempre pronta a colaborar, está entendendo, né? Fica dentro da casinha dela. Tem pessoas que têm a bondade dentro do coração, né? Dentro do coração mesmo. Faz o bem sem olhar a quem. Entende? Isso é muito bom, é uma virtude que vale muito mais do que aquela pessoa que faz um bem forçado, né? A pessoa faz um bem naturalmente, né? Aqui, esses que se apresentam como Cristo, têm todas essas virtudes, as pessoas que se apresentam como Cristo. Essa é a questão, observar e investigar seus pensamentos e seus atos. Percebereis que lhe falta, acima de tudo, as qualidades que distinguem o Cristo. O que o Cristo tinha aqui? Humildade, caridade, enquanto lhe sobrava as que o Cristo não tinha, cupidez e orgulho, né? Então, às vezes eu fico pensando assim, caramba, com Cristo, né? Sofreu pra caramba, eu sei a história dele de cor e salteada, todo mundo sabe, né? De cor, qualquer... Mas você vê, ele com tudo isso que ele é o Cristo, ele precisava sofrer tudo aquilo que ele sofreu?
passar naquela caminhada chicotada com os filhos na casa dele, na cara dele, aí o cara lá vai crucificado, aí o cara vem com o fiel, mete na boca do camarada, aí espeta um negócio do coração dele, mas precisava passar por tudo isso aí? Precisava para deixar ele como exemplo, porque ele é o maior exemplo da doutrina, da religião cristã. Você entendeu? Cristo. Então, se o Cristo passou por aquilo, aguentou tudo aquilo ali, veio até nós para passar tudo aquilo ali, por que eu estou reclamando de uma dor de cabeça? Dá uma topada, não sei o quê, aí se maldizendo todo mundo, aquela coisa toda. Gente, né, o Cristo veio com toda essa bondade, todo esse carisma que ele trouxe. Depois, no final, quando voltou, né, o Cristo, como é que ele chama, né? Reencarnou, não, ele... Esqueço agora a palavra. Né? Aí quando ele foi crucificado lá, depois ele apareceu de novo com os apóstolos, perdoou todo mundo, ele não tinha maldade, não tinha um coração impuro. Por isso ele é do Cristo, né? Por isso ele é do Cristo. Então nós temos que, não vamos ser ninguém é Cristo aqui que tem a bondade dele. Mas nós temos que deixar essas picuinhas de lado, esses ódios, essas raivas, esse rancor, né? O cara briga até porque o outro é Flamengo, aí eu sou Fluminense, aí perdeu, a gente briga por causa disso ali. Não, gente, isso é bobagem, tá entendendo? A gente tem que brigar por coisa de valor, tem que brigar pela nossa saúde, temos que brigar pela nossa família, temos que brigar pelos nossos filhos, dar um bem-estar para eles, dar um bem-estar para respeitar e agora eu posso falar até de cadeira, respeitar a esposa, que eu estou casado há bastante tempo, a Sandrinha que está aqui do meu lado também, né? Então respeitar a esposa, respeitar o esposo, ter uma família boa. Você chegar em casa, você encontrou um lar, não encontrou uma casa, você encontrou um lar. Aí você vai passar naquele lar, tem os filhos, tem o esposo, tá entendendo, né? Então isso é tudo importante. Olha quantas coisas boas nós temos na vida, nós jogamos para fora. Você tendo com raiva, né? Com rancor, com ódio, né? Então não pode isso não. Nós temos que mudar o nosso, porque nós temos todas as qualidades para seguirmos pelo bom caminho. Se nós não seguimos, a culpa é nossa, a culpa não é de ninguém, não é do vizinho, não é do outro espírito, não, a culpa é nossa pela nossa rebeldia às leis de Deus. Se nós continuarmos rebeldes, não vai resolver nada. Aí, observar, aliás, que nesse momento, existe em diferentes países vários pretensos cristos, como há vários pretensos Elias, João ou Pedro, e que necessariamente eles não podem ser verdadeiros. Tende a certeza que são pessoas que exploram a credulidade e acham cômodo viver à custa daqueles que o escutam, né? Então isso é uma verdade. Tem gente, né, que sai na rua, aí vai ver um camarada falar, você está entendendo, né? Eu não vou falar um nome assim pejorativo, está entendendo? Você está vendo que aqui não é verdade. Aí a pessoa vai lá, deixa dinheiro, faz mais não sei o quê. Aí o cara está lá, está entendendo, falando, só sugando o dinheiro dos outros. Aí tu vai ver a literatura espírita, né? A literatura espírita quanto a isso aí, ele na rua, para angariar essa simpatia, ele é aquele paizão, aquela coisa. Chega dentro de casa, aí você é um homem forte, ele é um crápula. Bate na mulher, bate nos filhos, não respeita ninguém. Gente, isso não pode ser. Você tem que ser único. A sua retidão tem que ser única, né? O caráter seu tem que ser. O caráter não pode estar mudando toda hora. Você tem, ou você tem caráter ou você não tem caráter. Se não tem caráter, tem que você se adaptar, você tem que se mudar, você tem que se transformar. Porque o ideal é você viver bem com você mesmo, dentro do seu coração. Como diz o Santo Agostinho, quando você deitar à noite, botar a cabeça no travesseiro, o que eu fiz de bom, o que eu poderia fazer mais? Já fazia o que fazia, ainda ficava pensando assim, o que eu deixei de fazer, que eu podia fazer mais além daquilo ainda. Então, entendeu? Então tem que ser desse tipo assim, né? Então a gente tem que pensar sempre o bem, botar a cabeça no travesseiro, tá entendendo? E não ter problema, né? Porque eu sou assim, eu sou assim, né? Muitas vezes eu não sou santo, sou igual a vocês, muitas vezes já tive atrito aqui na Casa do Caminho, né? Não atrito, assim, no estudo, na coisa toda. Às vezes você fica, a pessoa questiona você, aquela coisa toda, você fica aquilo ali. Gente, isso à noite me causa um mal, né? Eu custa pegar, olha que eu sou danado para dormir, virou para dormir. Custa dormir, tá entendendo? Eu fico matutando aquele negócio todo, fico martirizando, tá entendendo, né? Então, como é que eu posso ter feito isso? Como é que eu posso ter agido dessa maneira? Tantos anos de doutrina espírita, tantos anos, não é por causa da doutrina espírita, não, tantos anos de aprendizados com Jesus, tantos anos de aprendizado com o Evangelho, como é que ainda pude ter uma atitude dessa, de rancor, de raiva, responder ríspido, entender para a pessoa? Gente, isso não importa quem você esteja lidando, todos merecem respeito, todos são filhos de Deus, todos são cidadãos,
É como diz, a gente não vai chegar igual o Paulo, oferecer, der uma tapa na cara, vou oferecer a outra. Também não vamos ficar nesse nível, nós não somos desse nível ainda. Você está entendendo, né? Mas nós temos condição, entender, de sermos bons, agirmos com prudência, né? Com moderação, se puder mediar. Quando eu vejo uma outra pessoa brigando com coisa, mediar, procurar fazer isso aqui, afastar uma briga, assim como eu gostaria que se eu tivesse alguma coisa, né? Que a pessoa chegasse e Gilberto, você está errado, você agiu errado dessa maneira, não sei o que, aquela coisa. A pessoa chamasse atenção, porque não adianta bater nas minhas costas para me elogiar, Gilberto, você fez bem isso, não. É bom bater nas minhas costas, pô, você agiu mal, você pegou firme, você pegou, vai mais leve, isso é que é bom, porque aí mesmo, eu peguei mesmo. Agora, se eu tiver hombridade, se eu tiver aquela moralidade, se eu joguei meu orgulho para fora, tá entendendo, né? A pessoa, eu não me lembro, eu já tive uma atitude dessa, né? Não me lembro como é que foi. Aí você, no dia seguinte, você chega lá e desculpa aquela pessoa, minha irmã, meu irmão, né? Acho que foi lá no Leon Denis, que eu não sei, acho que eu não sei, não me lembro, mas eu me lembro que eu tive uma atitude dessa assim. Eu fiquei tão injuriado comigo mesmo, né? Que no dia seguinte eu encontrei com a pessoa, não sei o que, aí eu pedi desculpa para ele. Que eu bati de frente com ele, aquela coisa toda, porque é assim que tem que ser, porque senão eu ia ficar martirizando. Aí pronto, meu coração ficou limpo, ele ficou feliz, me deu um abração, continuamos amigos, tá entendendo, né? Então é assim que tem que ser. Você tem que, a noite é feito para isso, assim. A noite para se reconciliar com os pensamentos do dia a dia, tá entendendo? Então você reconciliou. O que está errado, vamos corrigir. O que está certo, vamos parabéns para a gente. Se não tiver nada de errado naqueles dias, ótimo. Vamos ter uma noite feliz, uma noite com muito amor no coração. E terminando aqui, ele diz aqui a gente aqui, nosso Erasto que passou toda essa conversa para a gente aqui. Erasto, Paris, 1862. Observar, existe diferente, João Paulo, desconfiar, portanto, dos falsos profetas, principalmente em épocas de inovação, porque muitos se intitularão os enviados de Deus. Eles procuram obter uma vaidosa satisfação sobre a terra, mas poderes está certo, que uma terrível justiça os aguarda. Erasto, Paris, 1860. Então isso é verdade. A gente tem que confiar. Nós temos que confiar numa coisa chamada assim, justiça divina. Eu posso não confiar na justiça dos homens, né? A justiça dos homens, faz não sei o que, aquela coisa toda é falha, como nós somos falhos. Mas a justiça de Deus, ela vai te pegar, se não nessa encarnação, vai te pegar na outra. Porque nós somos imortais. Essa não tarda, mas não falha. A justiça de Deus pode tardar, mas não falha. Quando não vem nessa mesma encarnação. Então, nós, se tivermos alguma coisa para com o nosso irmão, reconcilie, fica todo caminho, abraça, né? A gente se recompõe, a gente ama, porque a vida é feita para amar. Então nós temos que respeitar o próximo como nós gostaríamos de ser respeitados, né? Então não é falar isso aqui dentro da casa do Espírito, dentro da casa aqui, na frente de Jesus. Não, nós temos que falar isso de coração, isso tem que ser do coração. Então não adianta nada eu ser rebelde, maltratar fulano, né? Que eu tenho minha secretária lá em casa, maltratar minha secretária, que ela fez isso, fez aquilo, quebrou lá um jarro de não sei o que, ela quebrou lá um negócio lá em casa, eu nem sabia o que era. Gente, quantas coisas eu quebrei, quantas coisas eu quebro. Aí eu vou reclamar comigo mesmo, eu vou pegar um açoite, bater em mim mesmo, não. Quebrou, não quebrou porque quis. Então tem que ter respeito, tem que ter entendimento, né? Tem que ser bom, tem que ajudar o próximo, tá entendendo, né? Esse é o ensinamento maior que Jesus veio trazer para todos nós. Que Jesus nos abençoe, que Jesus cada vez nos torne melhor nessa nossa jornada, né? Para que a gente passe para outra jornada, que nós vamos enfrentar em muitas outras jornadas, a gente passe com um grau de moralidade muito maior do que nós temos hoje. Que assim possa ser e assim será, graças a Deus. Dando continuidade ao estudo do nosso livro Fonte Viva, nós vamos ler hoje a lição 87, que tem como título Recebeste a luz? Recebeste o Espírito Santo quando crestes? Está em Atos, capítulo 19, versículo 2. O católico recolhe o sacramento do batismo e ganha um selo para identificação pessoal na estatística da igreja a que pertence. O reformista das letras evangélicas
entra no mesmo cerimonial e conquista um número no cadastro religioso do templo a que se filia. O espiritista incorpora-se a essa ou aquela entidade consagrada à nossa doutrina consoladora e participa verbalmente do trabalho renovador. Todos esses aprendizes da escola cristã se reconfortam e se rejubilam. Uns partilham o contentamento da mesa eucarística, que lhes aviva a esperança no céu. Outros cantam em conjunto, exaltando a divina bondade, aliciando largo material de estímulo na jornada santificante. Outros ainda se reúnem ao redor da prece ardente e recebem mensagens luminosas e reveladoras de emissários celestiais, que lhes consolam a convicção na imortalidade além. Todas essas posições, contudo, são de proveito, consolação e vantagem. É imperioso reconhecer, porém, que se a semente é auxiliada pela adubação, pela água e pelo sol, é obrigada a trabalhar dentro de si mesma a fim de produzir. Medita, pois, na sublimidade da indagação apostólica. Recebeste o Espírito Santo quando creste? Vale-te da revelação com que a fé te beneficia e santifica o teu caminho, espalhando o bem. Tua vida pode converter-se num manancial de bênçãos para os outros e para a tua alma, se te aplicares em verdade ao amor, ao Mestre do amor. Lembra-te de que não és tu quem espera pela luz divina, é a luz divina, força do céu ao teu lado, que permanece esperando por ti. Graças a Deus. Os médiuns agora irão se posicionar para o momento do passe. Vamos elevar o nosso pensamento a Jesus e aos bons espíritos que aqui já se encontram. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso divino médico, queridos amigos espirituais, rogamos as vossas bênçãos de amor, de paz, de equilíbrio e de cura para todos nós que aqui estamos. Que os bondosos amigos espirituais encontrem em nós as disposições para o bem. Que seja em teu nome, em nome dos bons espíritos e, acima de tudo, em nome de Deus, que possamos iniciar o passe. Graças a Deus. Na leitura de hoje, Emmanuel nos traz que cada religião tem a sua forma particular de se conectar com Deus. Embora as maneiras sejam diferenciadas em um ou outro aspecto, o objetivo do cristão é sempre o mesmo: se ligar ao alto, buscar consolo e conforto, aliviando as dores e as angústias. Mas não basta estarmos em uma religião sem nos religar a Deus. Não basta apenas receber, se beneficiar, tirar proveito próprio. É necessário também compreender a necessidade de se trabalhar internamente, a fim de produzir e espalhar o bem. As dificuldades e as aflições são lições que, por vezes, nos visitam para fazermos essa reforma e buscarmos a Deus em seus preceitos divinos. Precisamos buscar no agradecimento diário o entendimento de tudo que nos acontece. Nada vem para nos punir e tudo pode se reverter em grande aprendizado para o espírito imortal. No livro de Jó, conta a história de que ele foi posto à prova e jamais se rebelou, mas sim agradeceu a Deus, mesmo sabendo que não havia nada que reprovasse sua conduta. Jó demonstrou
plena confiança em Deus nas horas mais sombrias, sabendo que os propósitos divinos se cumprem. Ele compreendeu que o agradecimento deve fazer parte da rotina diária de cada um, independente do que nos aconteça. E se nós recebemos tanto, por que não fazermos parte dessa seara de trabalhadores de Jesus, distribuindo também o amor, o ânimo e a fé? Não basta fazermos parte, não basta entender, compreender sem praticar. Antes de tudo, é necessário trabalhar para Jesus. Graças a Deus. Vamos ouvir agora a mensagem do plano espiritual. Muito interessante nós darmos testemunho daquilo que aprendemos. Porque Jesus se pautou o tempo todo em nos ensinar como deveríamos nos conduzir na vida. E nós que estamos recebendo todos esses conceitos, temos uma responsabilidade muito grande. E temos que fazer a nossa parte, sim, com sabedoria, com lealdade e com fidelidade à doutrina espírita. A gente sabe que a gente ainda está muito aquém da perfeição, mas todos estão no propósito de cada um buscar melhorar aquilo que traz em si. Nas pequeninas coisas, no dia a dia, em olharmos os nossos irmãos de caminhada, em compreendermos que cada um está no momento certo. E costumamos dizer que a natureza não dá saltos, mas tudo é proporcional à nossa vontade, ao nosso desejo de melhorar. E é isso que nós temos que nos prender. Lutar, sim, contra o homem velho que ainda existe em nós, e fazer brilhar a nossa luz. Porque o Pai está o tempo todo nos auxiliando na nossa caminhada. E como nós temos a figura de Jó, que era um homem que tinha muitos haveres, muitas posses, e foi perdendo gradativamente. Primeiro os filhos, depois a mulher, depois as terras. Mas nem por isso ele se lastimou. Ele continuou com a sua fé em Deus e em Jesus e foi praticando assim aquilo que ele tinha aprendido. Porque se nós trazemos na nossa consciência esses conceitos, uma hora ela desperta em nós. E foi o que Jó fez. Confiou e depois ele teve o retorno de todos os seus bens e conseguiu um novo casamento e novos filhos. Então a gente vê que é tudo proporcional ao nosso desejo, à nossa vontade de acertar. E vamos aproveitar. Vamos valorizar a doutrina que nos direciona tão bem os nossos passos. E sejamos melhores a cada dia. E que a paz, a doce paz do nosso Mestre Jesus, esteja e permaneça com cada um de vós, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. E aqui chegamos ao final de mais uma reunião pública, onde agradecemos ao nosso Mestre Jesus por mais essa oportunidade. Agradecemos por essa casa querida, agradecemos por tudo que nos foi trazido e que possamos voltar aos nossos lares e refletirmos sobre a necessidade dessa mudança, sobre a necessidade de nos melhorarmos
e também sermos um bom instrumento para a melhoria dos outros. E assim que o Mestre Jesus possa nos acompanhar, que toda a paz e toda a alegria que aqui encontramos possa nos acompanhar aos nossos lares, que possamos retornar em proteção e segurança. Que seja em nome do Mestre Jesus, em nome dos bons espíritos de toda direção espiritual da Casa do Caminho e, acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai, que encerramos a reunião pública da tarde de hoje. Graças a Deus.